Sexto flagelo. A sexta praga, porém, será derramada sobre o grande rio. E o que significa rio? Rio significa águas, e águas significa povos, multidões e nações de todas as línguas. Assim como está escrito: falou-me ainda, as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. É verdade. Portanto, a sexta praga se derramará sobre os reis, os quais são eles os pastores, que são contra a verdade de Deus, e dominados pelos espíritos enganadores, os quais são chamados de espíritos imundos, se dirigirão aos pastores do mundo inteiro, com o propósito de se reunirem para pelejarem contra o grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, contra o santo dia do Senhor. Daí então se reunirão todos os reis da terra, juntamente com seus exércitos, ou seja, com todos os seus seguidores, os quais não aceitaram a verdade, para então pelejarem contra o Rei dos Reis e contra os seus seguidores. Mas, como está escrito, o Cordeiro com os seus fiéis os vencerão. Amém e amém. Apocalipse 16:12-16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio, para que preparasse o caminho dos reis. Então eles se dirigiam aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E vi os reis da terra, ou seja, os pastores, e os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse 17:14. Sétimo flagelo. A sétima praga, porém, será derramada pelo ar, fazendo soar grandes relâmpagos e terríveis trovões, qual nunca houve sobre a terra. E tão grande será os trovões, que abalará a terra como um grande terremoto, e se derramará sobre os homens, portadores da marca da besta, fortes chuvas com pedras de gelos, qual nunca aconteceu na terra, assim como diz a palavra do Senhor em Apocalipse 16:17-21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e sobrevieram relâmpagos e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. É verdade. A angústia prevista na palavra de Deus será algo tremendo, como nunca aconteceu desde que houve nação, assim como está escrito em Daniel 12:1. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.
será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Isaías 4:3. E por que está escrito que somente os inscritos no livro serão salvos? É porque estes não foram sábios aos próprios olhos, mas se encheram da sabedoria divina e, através do conhecimento de Deus, entenderam os seus mistérios e aceitaram as suas instruções, mesmo parecendo uma grande loucura. Por isso está escrito que aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Pois guardar o domingo para muitos é prova evidente de perdição. Mas para os fiéis servos de Deus é prova de salvação. E isto da parte de Deus. Por isso, os que creem na verdade não são intimidados pelos adversários, ou seja, não ficam com medo ou preocupados com o que a maioria dizem, pois o que importa é o que Deus tem dito. Por isso sim, diz Paulo aos fiéis servos do Senhor, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Filipenses 1:28. Com toda certeza, não temos por que ficarmos preocupados com nada. A nossa única preocupação deve ser em fazer toda a vontade de Deus, andando conforme as instruções dele recebidas, sendo assim fiel até o fim, para em tudo sermos vencedores, pois como está escrito, verdade é, só o vencedor receberá a coroa da vida. Amém e amém.